Bom, irmãos, então Mateus, para quem não pegou o texto, capítulo 5. Irmãos, hoje, então, nós estamos iniciando essa série e hoje nós vamos ficar apenas com o verso 1 e 2, né? Entendendo então que será uma série de 10 sermões. Então hoje eu tenho essa missão de abrir o sermão e apenas esses dois versos, vamos fazer a leitura de novo. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, se assentando, aproximaram-se ou o cercaram, né? Dependendo da tradução, os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los. Passou a falar com eles. Bom, irmãos, trata-se então do início do que é conhecido como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, que começa aqui no capítulo 5 e vai fechar lá no capítulo 7. Talvez um dos textos mais conhecidos dentre algumas passagens da Bíblia. Um texto que ele já foi muito mal compreendido em vários ambientes, né? E já influenciou também muita coisa, ou muitas pessoas. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem disso, mas no início do século XX, esse sermão ele influenciou profundamente Mahatma Gandhi, num sânscrito dele, e influenciou ele numa revolução não violenta, que eventualmente levou à liberdade da Índia, né? Uma outra pessoa também muito influenciada por esse texto, e assim, e eu cito esse nome até diante do contexto do que nós temos vivido aí nas últimas 2 semanas, toda essa questão aí do racismo nos Estados Unidos, as questões também que envolveram aqui no Brasil. Martin Luther King, que, para quem não sabe, pregador protestante, né, americano, que se tornou lendário na sua luta pelos direitos civis, né, dos negros. Também trabalhou o Sermão do Monte na sua base de agenda política e pessoal, assumindo então o compromisso ideológico de não violência e de desobediência civil. Bom, então muitas pessoas de várias tradições ou religiões conhecem ou tiveram algum tipo de contato com esse texto, né, do Sermão do Monte, e têm sido motivados pela expressão ou por uma determinada expressão de uma vida moral e ética que existe em todo o Sermão do Monte. E assim, eu tenho que segurar para não dar spoiler, pelo menos da primeira bem-aventurança, né, do verso 3. Mas eu acho que eu posso dizer que, como todo início de sermão, o Senhor Jesus ele começa de uma maneira muito impactante. Muito impactante. E há um motivo para isso, né, que a gente vai ver isso no próximo domingo, que é o verso 3 em diante. Mas nós temos então aqui a introdução desse sermão aqui, num contexto onde, se os irmãos voltarem um pouquinho, uma página na sua Bíblia, nós temos a inauguração pública do ministério do Senhor Jesus, do capítulo 3, verso 13. No capítulo 4, nós temos a tentação. Então veja o que está acontecendo. Ele inaugura o seu ministério publicamente, ele passa, né, pela tentação no deserto, depois de ter sido batizado. Do verso 12 a 17 do capítulo 4, ele inicia a sua pregação, né? E a base da sua pregação está no verso 17. Veja,
Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, no primeiro momento, guardem esse ponto da pregação central de Jesus. Então, é claro, Jesus ele vai utilizar em todos os seus momentos o contexto em que ele estiver ali para pregar o reino dos céus. Mas a mensagem central era essa: o reino dos céus está próximo, portanto, arrependam-se, tá? Então ele começa a pregar, e na sequência em que ele começa a pregar, ele separa os primeiros discípulos. E aí a gente já olha um pouquinho de novo lá para frente, quando diz que uma multidão e os discípulos o cercaram. Então, os 12 apóstolos estavam ali? Não estavam ainda. Até porque o próprio Senhor Jesus, mais à frente, vai convocar o próprio Mateus, que é quem escreve esse livro, né, quem registra esse evangelho. Mas então você tem aqui o chamamento dos primeiros discípulos, e aqui especificamente os que vão ser mais à frente nomeados como apóstolos, como enviados de uma maneira especial do Senhor Jesus. Tá? E aí então, no capítulo 4, verso 23, olha o que diz bem anteriormente ao texto do Sermão do Monte. Percorria Jesus toda a Galileia. Então, foi batizado, inaugurou o ministério, foi provado, começou a pregar o arrependimento porque chegou o reino dos céus. Ele convoca os primeiros discípulos e, percorrendo Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então Jesus ele tem o seu ministério agora de maneira completa e ativa, sendo levado a efeito. A sua fama percorreu toda a Síria. Então pronto, veja. Nós temos um povo, os judeus, em que eles aguardavam, pelo menos alguns deles, né? Aliás, talvez a gente poderia até já dividir em duas classes de expectativas, tá bom? Nós temos um grupo que aqui não está especificado, né? Aqui eu estou dizendo isso por causa do estudo de outros textos bíblicos, e para quem vem acompanhando a gente na série de Lucas, nós falamos isso em Lucas também. Há um grupo que tem a expectativa da chegada do Messias, né? Por exemplo, lá em Lucas você tem o episódio de um ancião chamado Simeão, que vai encontrar com Jesus bebê ainda no templo, enfim, vai ter ali o seu momento com o Salvador. Então, assim como Simeão, você tem um grupo que aguarda de fato a chegada do Messias, a chegada daquele enviado por Deus para algo específico. E o que é esse algo específico? A restauração do reino de Deus. E nós vamos ver Mateus utilizando muito mais vezes, o termo reino dos céus. Né? Então não estranha isso. Reino de Deus, reino dos céus ou evangelho do reino é a mesma coisa. Né? Mateus ele vai preferir o termo reino dos céus porque ele está direcionando essa carta a uma comunidade mais de judeus. Então, para evitar o uso do que eles poderiam chamar de o nome de Deus em vão, entendem? Culturalmente, Mateus ele se adapta para anunciar a mensagem. Então, o evangelho dos céus, reino dos céus e reino de Deus é o mesmo reino, tá? Então, Jesus ele começa a pregar, a curar, a fazer uma série de coisas, e alguns, na expectativa do Messias, provavelmente então têm conhecimento e se aproximam. Enquanto tem um outro grupo de judeus. Que grupo é esse? Um grupo que ele tinha uma outra expectativa. Qual a expectativa? Sim, de um Messias, mas de um Messias que os libertasse politicamente. Não é à toa, por exemplo, que lá no final, olha o spoiler do final da história de Jesus, né? Como se ninguém soubesse. Antes da sua sentença de morte, eles vão pedir que soltem Barrabás. Por quê? Porque Barrabás era um líder político na época e
eles olhavam para aquele Jesus humilhado, judiado, né, a ponto de estar despedaçado, e diziam, bom, esse aí não tem mais jeito, é melhor soltar o Barrabás, que quem sabe com o Barrabás a gente consegue o que a gente quer. Mas o ponto é que uma grande multidão começa a se juntar. Veja o verso 25, ainda do capítulo 4. E da Galileia, Decápolis é uma região de 10 cidades específicas, Jerusalém, Judéia e, para além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, irmãos, o negócio foi rápido. A fama de Jesus se espalhou como fogo em palha seca. Foi muito rápido. Foi muito rápido. E em pouquíssimo tempo, ele, com alguns discípulos escolhidos a dedo, os que vão ser chamados depois de apóstolos, e outros vão se aproximando. Tá? Muito bem. Em toda a vida de Jesus, ele tem apenas um objetivo nesse mundo. Somente um objetivo. E esse objetivo, de uma certa maneira, quando eu fiz essa pergunta para mim, porque a gente, quando está preparando o sermão, a gente faz pergunta para o texto também, né? Eu fiz essa pergunta para mim. O objetivo de Jesus não é um objetivo político. Político. Como muitos hoje, né? Hoje não, sempre, mas hoje isso está muito enfático. Mas como muitos sempre tentaram pegar Jesus Cristo e a sua história e a sua mensagem, a sua missão, e adequar o Cristo à sua ideologia política, dizendo que ideologia A, B ou C está mais próxima do Cristo, né? E olha que se eles ainda dissessem assim, o pecado não seria... o pecado seria menor. Porque na verdade eles dizem assim, ideologia A, B e C, Cristo está mais próximo dela. Né? Porque é como então se a própria ideologia fosse maior do que ele. Mas Jesus tinha um objetivo, uma missão. Só que eu comecei a pensar sobre isso e assim, sim, Jesus tem uma missão política. Com muitas aspas, tá, irmãos? Com muitas aspas. Porque a missão de Jesus é restaurar uma nação. Uma nação que tem como um sistema político um rei. E é claro, um rei que é completamente diferente de todos os reis que passaram por Israel e de todos os governantes da humanidade. Porque ele é santo, ele é justo e ele é amor. Então Jesus ele tem um objetivo. Sim, a instauração de um reino para a chegada de um rei. Entendendo que é o próprio Deus. É o próprio Deus. E na sequência desse objetivo, ele precisa então, se ele está instaurando o reino, ele está atrás de seguidores. De seguidores. Só que ele está atrás de seguidores para fazer desses seguidores discípulos. Discípulos. E veja se não é bem isso que nós vemos aqui no início do capítulo 5. Jesus viu multidão. Uma multidão já o seguia porque a história do que ele vinha fazendo já se espalhara. E aí ele observa a multidão, sobe ao monte, se assenta, toma então uma postura de um mestre que vai ensinar. E quem se aproxima dele? O ponto é, por que Mateus, quando registra o contexto do Sermão do Monte, ele frisa nesses dois versos que nós temos. Ele vê a multidão, os discípulos o cercam, depois que ele se assenta, se achegam a ele, e Jesus, no verso 2, passa a ensiná-los. Mas ensinar para quem? Esse é o ponto. Há uma multidão no texto e há discípulos. Existem seguidores e existem o que o texto vai chamar de discípulos. Já lembrando novamente os irmãos que não são aqui os 12,
não foram escolhidos ainda. E também não são apenas esses que Jesus escolhe aqui no verso 18 a 20 do capítulo 4. Né? Tiago, João, não são somente esses. Pedro. Mas a ideia do texto é que já havia então um determinado grupo diferenciado da grande multidão. E Jesus ele vai ser cercado por esse grupo, ou pelo menos poderíamos chamar de 3 grupos diferentes durante todo o seu ministério. Jesus ele vai ser cercado pela grande multidão em todo o seu ministério. E veja, não é exatamente a mesma multidão que está aqui, tá? Mas vamos usar o termo, que vamos ver o significado do termo. Essa multidão, esse termo, é o mesmo termo que vai acompanhar toda a carreira de Jesus. E no ponto crucial é o termo, o grupo que vai gritar crucifica. É o mesmo grupo. Então poderíamos chamar esse grupo de o grupo neutro. Como assim neutro? Se lá no final eles gritaram crucifica, mas aqui eles estão seguindo Jesus. Talvez não sabem nem direito ainda por quê. Sabem que ele é bom, sabem que alguma coisa boa está ao redor dele. Sabem que quem toca na vida, ou quem ele toca na vida, ou pela vida de quem ele passa, alguma coisa acontece e até o momento parece ainda inexplicável, talvez para muitos, ou para toda essa multidão. Né? E vejam que é essa mesma multidão que lá no finalzinho do capítulo 7, quando o sermão termina, capítulo 7, se quiserem abrir aí, verso 28 e 29, é o final do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina. Por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então, essa multidão aqui, num primeiro momento, nós podemos chamá-la de neutra. Um grupo neutro. Um grupo que está acompanhando, um grupo que está olhando de longe, um grupo que vez ou outra participa, sabe? Tipo assim, precisamos fazer um mutirão para arrecadar alguma coisa para a igreja. Aí aquele grupo que está acompanhando de longe logo se anima. Né? Oba, vamos fazer obras sociais. Né? Quem sabe para ganhar uma estrelinha na coroa. Não, é brincadeira. Mas é essa a ideia. Um grupo que de vez em quando parece que está próximo, mas não está. Está longe. Tem um segundo grupo, e esse grupo de fato é considerado como adversário de Jesus. A saber, fariseus, saduceus, mestres da lei, determinados rabis, escribas. E esse grupo inteiro, nós sem nenhuma dificuldade poderíamos colocar numa terminologia maior chamada de os mestres da religião. Os mestres da religião. Então, os mestres da religião são aqueles que em toda a carreira de Jesus são vistos como os inimigos. Eu havia, inclusive, já dito isso enquanto ainda estudávamos Lucas. Né? Que Jesus, o tempo inteiro, quando Jesus ele encontra um pecador, um publicano, uma prostituta, um drogado, um viciado. Quando Jesus encontra pessoas nesse grupo, nessas situações, via de regra, Jesus os insta ao arrependimento de pecado e demonstra amor para esses. Em contrapartida, quando Jesus encontra a galera da religião, desculpa usar esse termo, mas é fácil de entender. Quando Jesus encontra a turba da religião, que se acha melhor do que os outros, que se acha acima dos outros, porque pratica algum tipo de ato religioso constantemente e acha então que é melhor por isso, quando Jesus encontra essa turma, é só pancada. É pancada neles. Né? Então esse é o segundo grupo, o grupo visto como opositores. E o terceiro grupo é o grupo
dos discípulos. Dos discípulos. Ora, e qual é então a diferença entre a multidão ou os seguidores, entendendo que nessa multidão aqui também estão esses fariseus, esses saduceus, essa turma também está ali naquele meio, tanto é que ao longo do Sermão do Monte, Jesus vai exortá-los. Mas qual é a diferença dos seguidores para os discípulos? Compromisso. Essa é a diferença. Compromisso. Homens e mulheres que assumiram diante de Deus e diante de todos à sua volta o seguinte compromisso. Qual compromisso? Este que eu estou seguindo é aquele que, se preciso for, seguirei até a morte, abrindo mão dos meus próprios sonhos, dos meus próprios desejos, abrindo mão até dos meus próprios planos, para estar de acordo com o que ele quer que eu faça. E, estando então compromissado com ele, a consequência natural, ou que deveria ser natural, é estar compromissado com o povo dele, com o reino dele, com o povo pelo qual nós já sabemos que ele vai morrer e ressuscitar. Veja, se Jesus morre e ressuscita para dar vida e acolhimento a um povo, ora, significa então que o objeto de amor do próprio Cristo é aquele povo. Se o objeto de amor de Jesus Cristo é o povo dele, que nós conhecemos como igreja, como eu e você não podemos ou não estamos amando a igreja que é o objeto de amor dele. E veja, não somente é o objeto de amor dele, mas é o produto do trabalho dele. Eu não sei se vocês já pararam para pensar dessa maneira. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela nasce como selo de qualidade daquilo que o Filho de Deus fez. É o produto, é o entregável, é aquilo que Jesus Cristo trabalhou na terra e morreu e ressuscitou para entregar para o Pai dele, um povo. Então o discípulo é aquele que está comprometido com o Senhor Jesus Cristo, comprometido com o povo do Senhor Jesus Cristo, porque ele está anunciando a chegada do reino dele, a chegada do povo dele, e consequentemente, bom, se ele é o rei, se ele é o rei soberano que vai voltar, e disse para mim, para nós, como igreja, como discípulos dele, que devemos fazer discípulos, significa que a gente tem que procurar mais gente. Ou seja, a missão nasce porque não tem gente reconhecendo Jesus como o único e verdadeiro rei de toda a criação, de toda a humanidade, de todo o universo. Então, nasce também um compromisso com a missão dele. Irmãos, sendo assim, se Jesus Cristo tem o objetivo de ter discípulos, nós vamos ter em todo o Evangelho de Mateus um apontamento para o discipulado, para buscas de discípulos. Nós vemos isso, e o próprio Sermão do Monte, veja, lembram-se da cronologia? Batismo, tentação, pregação, primeiros discípulos, ministério atuante, e aí Jesus Cristo começa o primeiro de 5 grandes discursos que ele vai dar em todo o Evangelho de Mateus. Então esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o primeiro. E o Sermão do Monte traça então a base para todo o discipulado. Se os irmãos abrirem lá em Mateus 28, 19, os irmãos vão ver que o imperativo, a ordem da grande comissão no Evangelho de Mateus é fazer discípulo de todas as nações. Veja, se Jesus tinha isso como foco, como missão, como alvo, não deveria ser esse também o nosso foco, nossa missão e nosso alvo? Jesus então
Aliás, Mateus então registra, para que os irmãos tenham conhecimento disso, e comecem e consigam ver o Evangelho todo de Mateus como um grande livro que aponta para o discipulado, o objeto de ação de Jesus. O Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, a gente pode chamar também de discurso da vida no reino. Por quê? Ele desenvolve o que significa que os discípulos de Jesus vivam uma vida radical do reino em suas vidas. Então, esse Sermão do Monte, ele aponta para uma radicalidade de vida diferente. Em Mateus, no capítulo 10, nós temos os discípulos, então, um discurso que aponta para uma mentalidade missionária. No capítulo 13, nós temos os discípulos do reino clandestino. O que significa isso? Trata-se da revelação em parábolas. Que destaca o que significa para os discípulos de Jesus viverem como súditos do reino em um mundo onde o poder de Deus ainda não se manifestou totalmente. Então isso está no capítulo 3. No capítulo 18, os discípulos comunitários. Ou seja, o discurso sobre a comunidade. Trata do discipulado expresso através de uma igreja. Então assim, irmãos, é claro que, infelizmente, estamos vivendo o que no passado a gente tanto criticava, né, que é o Cristo em casa. Infelizmente, por motivo de força maior, a gente está vivendo esse momento. Mas, como eu havia colocado no grupo de nossa igreja, que excepcionalmente neste momento nós precisamos virar missionários digitais, né? A grande preocupação é quando acabar esse momento em que alguns de nós continuem sendo apenas digitais e não reais, orgânicos, viscerais. Porque esse é o apontamento de Mateus 18. Os discípulos são aqueles caracterizados por uma vida em comunidade através de uma igreja que apresenta humildade, pureza, perdão e por aí vai. E o grande último discurso de Jesus é Mateus capítulo 24 a 25, onde apresenta os discípulos como peregrinos. Apresenta uma provisão escatológica, tradicionalmente conhecido como discurso do Monte das Oliveiras. Então Jesus, ele, em todo o seu ministério, e Mateus, ao registrar o ministério de Jesus, ele faz dessa maneira, nessa sequência, né? Bom, é claro que esse sermão, como eu havia dito, ele gerou, ao longo da história, vários equívocos, né? E sim, faz parte, é tarefa do expositor bíblico dizer também o que o texto ou seja, corrigir o que o texto não está dizendo e afirma o que ele está dizendo, né? Várias interpretações, elas nasceram de maneira equivocada nesse texto. E uma interpretação equivocada gera aplicações equivocadas. Por exemplo, elas geram extremos, né? Nós temos um extremo de alguns que leem o Sermão do Monte de uma maneira equivocada. Qual é o extremo? Transformam o Sermão do Monte num paradigma para poderíamos chamar de centro de programas sociais e seculares. Então, pessoas que pegam o Sermão do Monte e dizem o seguinte: veja, nós temos que estar focados em programas sociais, porque é isso que o Sermão do Monte afirma pra gente. Para quem sabe, inclusive,
pelas bem-aventuranças, sermos felizes. Um outro extremo é aplicar o Sermão do Monte a algo apenas do futuro. Como quem diz, bom, a gente não tem que se preocupar com isso agora, porque isso tudo só vai ser realidade quando Cristo reinar na Terra. Então, o problema dessas interpretações é que falta as duas coisas ao mesmo tempo, raiz e fluidez. Ou seja, o texto ele tem que ser imanente. Ou seja, ele tem que pisar em chão firme. Alguns vão trabalhar o Sermão do Monte e as bem-aventuranças como algo etéreo. Outros vão trabalhar como algo que você unicamente faz aquilo ali para estar bem ou para se sentir bem. Só que o texto ele tem que ter chão, mas ele tem que transcender também. Então, algumas interpretações equivocadas, né, do Sermão do Monte. Essa é a mais comum. Alguns entendem que o Sermão do Monte se trata de requisitos para a entrada no reino. Então, eles entendem que desde as bem-aventuranças até o final, os padrões éticos, os ensinos de Jesus, que envolvem ética e moralidade, são o passaporte, os requisitos para entrarem no reino de Deus. Então, passam a vida tentando cumprir essas tarefas para alcançar o céu. Só que essa abordagem no Sermão do Monte, a abordagem de Jesus, é uma abordagem que ela tem uma natureza radical em relação ao reino de Deus, o reino que Jesus anuncia. Mas o problema é confundir essa vida que Jesus apresenta nas bem-aventuranças e no Sermão do Monte como um meio para se obter a vida eterna. E nós já falamos sobre isso nas quartas-feiras. Sobre não confundirmos o Evangelho com os resultados do Evangelho. Portanto, o Sermão do Monte e as bem-aventuranças que nós estamos entrando, de início é preciso desmistificar isso da mente de vocês, de que se tratam de ensinamentos éticos e morais para se alcançar o reino de Deus. Não se trata disso, mas se trata de um determinado padrão de conduta daquele que foi colocado no reino de Deus. Vamos falar mais um pouco sobre isso aqui à frente. Outros vão tratar como um ideal impossível de se realizar, né? Então assim, bom, se eu não consigo viver isso aqui que Jesus coloca nas bem-aventuranças e em todo o Sermão do Monte, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ou seja, não dá para fazer isso. Não dá para viver assim. Não é possível. E vocês percebam que nós vemos aqui nessas duas posições, de um lado, o legalismo, o moralismo, a religiosidade morta, que ensina que é necessário cumprir tarefas para entrar no reino. E não é isso que Jesus está ensinando. Por outro lado, você tem o relativismo, o pragmatismo, o antinomismo, que diz que, bom, tá vendo esse montão de regra aí? Tô. A gente consegue cumprir? Não. Então larga pra lá. Porque Deus é amor, a gente vive como quer e no final ele perdoa a gente. Mas a mensagem de Jesus não é nem para um lado e nem para o outro lado. Ou seja, aqueles então que vão entender também que se trata de um ideal impossível, não entenderam ainda que Jesus aqui ele está se dirigindo para quem? Ora, leia o finalzinho do verso 1 e o 2. E ele passou a ensiná-los. Ensinar para quem? Para os discípulos. Jesus se dirige aos discípulos na sua introdução para o Sermão do Monte todo. Quem são os discípulos? São aqueles que estão tentando entrar no reino? Não. Os discípulos são aqueles que já responderam à missão
de Jesus. São aqueles que já foram incluídos nos que se arrependeram interiormente. Então, sim, por um lado, a proposta de Jesus no Sermão do Monte, ela é impossível. Por um lado. Mas impossível para quem? Para os seres humanos caídos que amam o pecado e não se arrependem. Para esses, esse padrão de Jesus aqui, eles não vão cumprir. Agora, é um paradigma para nós, os discípulos, de que nós nos esforcemos para, em nossa vida diária, debaixo da graça e do poder de Deus, construirmos a nossa vida a partir do paradigma do reino de Deus, que é apresentado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Mas resumindo, um não cristão, um não discípulo, um que não confia somente em Jesus para se aproximar de Deus e viver para sempre. Este pode pegar o Sermão do Monte, virar do avesso, tentar comer com feijão, tentar tomar banho com a Bíblia, tentar decorar aquilo ali, tentar viver aquilo ali, que não vai lhe servir para nada e no final das contas ele estará perdido. Por quê? Porque por mais que uma coisa ou outra ele consiga cumprir, no final ele não vai cumprir uma coisa que Martinho Lutero falava, que é o espírito da lei. O espírito da ordem, o espírito da vontade de Deus. Qual é o espírito da lei? Eu já dei esse exemplo aqui, eu vou resumir ele, tá bom? Para a gente ganhar tempo. O espírito da lei é como um marido que no dia do seu casamento, no seu aniversário de casamento, ele leva para a esposa flores e um presente. Ele não está levando para a esposa flores e presente para casar com ela. Ele está levando porque é o aniversário do casamento. Porque ele já está casado, porque ele já se encontra aliançado, porque ele já se encontra numa nova maneira de vida, diferente da vida do solteiro. Entendem? Então, o espírito da lei se trata de vivermos uma vida diante de Deus, mas com prazer, para glorificá-lo como prova de amor. Um não cristão nunca viverá uma vida ética e moral como a proposta de agradar a Deus. Mas, via de regra, viverá como proposta de adquirir glória pessoal. E se você disser, não, mas ele está querendo agradar a Deus sim. Talvez você deveria perguntar a esse sujeito, se você entrasse no céu hoje, por qual motivo você entraria? E se ele disser, porque eu faço coisas boas, é porque todas as coisas boas que ele tentou fazer, na verdade, não era por amor a Deus. Ele estava tentando comprar uma passagem. Só isso. Era só isso. Ele queria comprar um ticket transporte. Então, o texto não se trata disso. Tá? Vamos ver algumas aplicações, então, desse texto. Bom, no Sermão do Monte, Jesus ele não descreve apenas o ideal do reino, mas ele inclui um treinamento para alcançar esse ideal. Ele está preparando seus discípulos. Ele está dizendo assim, veja, da mesma maneira que o povo de Israel ficou há 400 anos, vamos arredondar, escravos do Egito, lá no Antigo Testamento, tá? Nós temos esse relato a partir do livro de Êxodo.
assim como o povo ficou 400 anos escravo e o Senhor os libertou através do seu servo Moisés, o Senhor precisou, através do seu servo Moisés, agora reeducar o seu povo para dizer o seguinte: veja, vocês não vivem e não devem mais viver como escravos e pagãos, que adoram a divindades que escravizam a sua vida e que exigem constantemente sacrifícios da sua vida, sacrifício da sua família, sacrifício do seu tempo, do seu emprego, do que seja. Vocês não precisam viver mais assim e não devem. Então vocês agora são povo de Deus e vocês precisam começar a aprender a viverem a partir de outro padrão e não mais do padrão que vocês viveram a vida inteira, porque a vida inteira, antes de serem salvos e libertos pelo Senhor, vocês eram escravos da carne, do mundo e do diabo. No entanto, agora que já se encontram como discípulos, porque estão compromissados com o Senhor Jesus, vocês precisam aprender a viver de outra maneira. Então, irmãos, a essência da vida do reino para os discípulos se trata em que aquilo que nós fazemos não nos salva. A maneira que nós vivemos não nos salva. Teve uma pessoa que mandou para mim um link no WhatsApp de uma situação política. E a pessoa fez ali seu comentário para mim, indignado e coisa e tal. E eu fico me perguntando, assim como ele, como essa pessoa, muitos têm confiado em que, por exemplo, a sua atuação política os fazem mais virtuosos do que outros. E, por exemplo, a pessoa diz o seguinte: olha, Deus vai cobrar da igreja, porque a igreja... E, gente, irmãos, por favor, nunca façam isso comigo. Nunca generalizem o negócio. Ou dá nome ao boi, ou não vem falar comigo. Mas não generaliza a coisa. Porque o Senhor vai cobrar da igreja que está apoiando este governo. Falei, cara, mas qual igreja que está apoiando esse governo? Você tem pessoas, você não tem igreja. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, não, Deus não vai cobrar. Deus não vai cobrar isso de nós. Não é isso. Não é esse o ponto. E quem está enganjado em qualquer ação social não tem mais virtude do que o que não está. Porque diante do reino todos somos discípulos. O ponto é como anda, ou a quantas anda o teu relacionamento com o rei. Porque é isso que vai ter alguma diferença no final. Né? Então, irmãos, veja. Algumas aplicações a partir desses dois versos. Devemos ouvir claramente as mensagens dirigidas especificamente aos discípulos. Aos discípulos. Em todo o Sermão do Monte, Jesus vai estar com esses dois grupos aqui. Os discípulos e a multidão. O ponto é, vai ter momento que Jesus vai estar falando para todo mundo ao mesmo tempo. Para todo mundo. Vai ter momento que Jesus vai estar falando só para os discípulos. E vai ter momento que Jesus vai estar falando para a multidão. Por quê? Embora no verso do 1 para o 2 fica claro que Jesus começa a ensinar verbalmente para os discípulos, Jesus sempre tem um convite. Jesus sempre tem uma esperança de que pessoas que estão naquela multidão venham a se tornar discípulos. Nós vemos isso em todo o trajeto de Jesus. É claro que, como eu já falei, já dei o spoiler, né? No final da vida de Jesus, esse grupo chamado grande multidão, que era neutra, se torna definitivamente inimiga, quando diz crucifica-o.
Mas, embora Jesus tenha uma fala para os discípulos, ele também vai ter falas para os seguidores com a esperança, o objetivo de trazer esses seguidores para o discipulado. Então, por exemplo, o que Jesus estaria dizendo a todos? Discípulos e multidão. Pense por um instante. Qual é o anúncio, qual é a mensagem de Jesus para toda a humanidade? Arrependam-se. Todos. Arrependam-se dos seus crimes. Porque quando você comete pecado contra Deus, o que você está cometendo é um crime. E crime exige justiça e punição. Arrependam-se dos seus crimes, porque o pecado, o crime que você tem cometido é contra o amor, o que triplica, aqui digo eu, não o Senhor, tá? Mas triplica o problema. Poderia dizer quadruplica. A questão é que é muito pior. Veja, vou dar um exemplo para vocês do que significa pecar contra o amor. Vamos supor que você está em alguma situação em que você perde a cabeça. Sei lá, vamos para um exemplo que pode ser real, tá? Você está na fila da aposentadoria, não sei. E aí tu perde a cabeça, porque Brasil. E aí você perde a cabeça com um atendente, funcionário público, né? O que não é o caso do Mauro. O Mauro é um excelente funcionário público, mas sabemos de outros. E você dá um tapa no sujeito. Acerta assim bem na orelha de mão cheia aqui. No sujeito. Perdeu a cabeça. Não tinha razão para aquilo. Perdeu a cabeça. Você cometeu um pecado e um crime. Um crime, inclusive, federal, se eu não me engano. Né? Tem lei para isso. Cometeu um crime. Agora me diga. Se você estiver na sua casa e por algum motivo você perde a cabeça com a sua mãe e dá o mesmo tapa, me parece que pecar contra o amor é mais grave. É muito mais grave. E nós temos pecado contra o amor, que é o próprio Deus. Então ele tem essa mensagem para todos. Essa é a verdade que une toda a humanidade em um só destino. Arrependam-se dos seus pecados. Por quê? Porque todo pecado, todo crime exigirá uma paga, um juízo definitivo, a morte. Arrependam-se para que vocês possam viver. E aí você pergunta, mas pastor, Jesus está falando isso até para o cristão? Até para aquele que já é discípulo? Para todos. Por quê? Porque ser discípulo é estar numa nova condição de vida em que há arrependimento, e eu vou falar uma palavra bonitinha aqui, é condição sine qua non para estar no reino. Ou seja, é a principal condição. Ou seja, discípulo é aquele que tem nos seus lábios o arrependimento. Por que ele tem nos seus lábios o arrependimento? Porque o seu coração já não é mais de pedra. E no seu coração, o Espírito de Deus que ali habita, mostra quando houve pecado. Então o discípulo é aquele que não tem problema, não tem assim, ele se arrepende, ele fala, fiz de novo. Mas ele não tenta compensar aquilo com obras. Ele olha para o Senhor e fala, Senhor, a tua morte foi sangrenta demais por causa desse meu pecado. Me perdoa. Então, esse é um anúncio para todos. Existe um juízo definitivo que está por vir. E para os discípulos, o que é que Jesus anuncia? Vocês são amados. Vocês são amados. Uma carta de amor foi escrita
para que vocês não andassem mais vagantes e perdidos. Vocês são amados. Deus os ama. Nada que você faça pode fazer Deus te amar menos. Vocês são amados. Vocês entenderam a sua condição, que era de rebelião contra Deus, de morte como realidade, de que as obras praticadas nunca chegariam aos pés da santidade de Deus. Ou seja, nenhuma obra poderia fazer com que a santidade de Deus descesse de nível para se equiparar à sua obra. No estudo de quarta-feira, nós conversamos sobre algo muito interessante, sobre por que Jesus Cristo, Filho de Deus, teve que morrer. Bom, dentre tantas excelentes explicações teológicas, eu quero pensar uma. O Deus soberano, todo-poderoso, santo, 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 foi gravemente ofendido. E a ofensa contra um Deus que é eterno ecoa para a eternidade. Veja, se você tem Deus então que é santo, 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 soberano, poderoso, criador e justo, o que seria capaz de restaurar a sua dignidade ofendida? O que seria capaz de resolver a ofensa? Ora, se o Senhor sacrificasse toda a humanidade, a ofensa pessoal que lhe foi praticada seria resolvida? Não! Porque nem toda a humanidade, nem todo quinqualhão de almas e pessoas de toda a existência, do passado, do presente e do futuro, mortas em um sacrifício divino, não seriam capazes de aplacar a ira de Deus, porque a santidade de Deus foi afrontada. E se o Senhor sacrificasse todo o planeta? E se o Senhor sacrificasse todas as estrelas? Nada da criação teria condições de resolver a ofensa. Irmãos, quando a humanidade, pelos nossos representantes Adão e Eva, cometeram o primeiro crime contra o Senhor no Éden, nem eles, e talvez nem muitos de nós, temos noção do problema que eles arrumaram. O Deus ofendido precisava ter a sua dignidade aplacada. E somente Deus, Filho, teria condições de aplacar essa ira, pelo simples fato de que é o próprio Deus. Por esse simples fato. Então os discípulos são aqueles que entenderam, acreditaram e amaram. Estão livres de qualquer condenação. Os discípulos são aqueles que já experimentaram o juízo e a justiça de Deus. Mas experimentaram em Jesus. Experimentaram no corpo do Filho de Deus. E o que o Senhor Jesus tem a dizer para a multidão? Exclusivamente para a multidão. Os não discípulos. Sabe o que Jesus tem a dizer para os não discípulos? Num primeiro momento, o que vocês querem de mim? Por que vocês estão me cobrando justiça? Por que vocês estão me cobrando uma vida amena, tranquila? Por que vocês estão me cobrando paz? Por que vocês estão me cobrando a sua família? Por que vocês estão me cobrando os seus filhos? Por que você está me cobrando a sua carreira e o seu trabalho? Por que você está me cobrando a sua saúde emocional, mental ou física? Você não tem compromisso nenhum comigo e eu também não tenho compromisso nenhum com você, porque o compromisso do Senhor Jesus é com os seus discípulos. O anúncio
de que o pecado está perdoado é para os discípulos. Para os não discípulos, ora, vivam como vocês querem, mas não os chamem para resolverem os seus problemas. Porque o seu maior problema precisa ser resolvido. E qual é o seu maior problema? Você está separado de Deus Pai e vai morrer para sempre. Por isso é necessário se arrepender dos seus pecados. Eu sei que pode ser chocante para alguns. Mas veja, todas as promessas... Antigamente, eu não sei se... Deve existir ainda hoje, né? Tinha aquela caixinha de promessas. Não sei quantos conhecem. Caixinha de promessas. Tu vai lá todo dia, né? Aquilo ali é quase um tarô gospel, né? É um negócio assim... É um carteado gospel. Porque tu vai lá todo dia, né, e tira na sorte uma promessinha para você. Tudo bem. A Bíblia tem muitas promessas. Mas as promessas do Senhor Deus não são para os que não têm compromissos com Ele. O Senhor não tem compromisso com os que não têm compromisso com Ele. E não é uma via de mão dupla, é uma via única. Porque a partir do momento em que você, o sujeito, ouvir o Evangelho, entender o Evangelho e começar a amar o Pai, o Filho e o Espírito por causa do Evangelho, esse sujeito é colocado no reino de Deus. E agora ele se enquadra naquela fala do Senhor que diz: vocês são meu povo. Povo de propriedade particular. Posse. Agora eu cuido. Agora é meu. E veja a contrapartida dessa própria mensagem. O que essa mensagem diz para nós? Nossa, ser discípulo é ser cuidado pelo Senhor. O que não significa que não teremos sofrimentos e aflições neste mundo. Mas significa que não podemos ficar assustados, mas não desesperados. Então, para a multidão a mensagem é: vocês não somente não me amam, mas ainda odeiam o meu Pai e provam isso porque odeiam a vontade dele. Não querem viver pelos padrões do reino dele, mas sim pelos seus próprios desejos. E, via de regra, seus desejos são mesquinhos e egoístas. O anúncio de que Deus quer perdoá-los está sendo feito, mas para isso, você vai ter que abrir mão da sua própria vida para viver a partir da vontade do Filho de Deus. Agora, se você continuar no seu caminho, não se importando com o Criador, você experimentará o juízo e a justiça de Deus no seu corpo. E de uma maneira definitiva. Por último, irmãos, devemos identificar os alvos da crítica no quadro religioso, no cenário religioso. Como assim? Os doutores da lei e os fariseus da época, eles eram os intérpretes mais influentes das escrituras na sua época. No entanto, algumas das suas interpretações e aplicações estavam afastando o povo do caminho da vontade de Deus. Então esse era o grupo. Esse é o grupo que vai convencer a grande multidão no final a exigir crucificação. Muito bem. Quem seriam hoje os que mais têm influência com o povo e às vezes até com alguns discípulos? Qual é o cenário religioso atual? Irmãos, aqui eu vou correr nesse ponto, porque o nosso horário é avançado. Nós temos os mestres do legalismo, da moral e da religião, do mesmo jeito que havia no passado. Pessoas que entendem que a virtude da fé se encontra na moral e na ética. Então já falei aqui várias vezes isso. O Brasil não é um país cristão. O Brasil é um país hipocritamente moralista. Hipocritamente porque nós temos aí a Anitta e Pablo Vittar fazendo sucesso. Então é um moralismo hipócrita, mas é moralista. É pela família. É hipócrita. Mas é isso que o Brasil é. A virtude da fé não está
nas práticas éticas e morais. Por outro lado também, lutar contra o moralismo religioso não te faz melhor do que ninguém. Como eu já dei no exemplo anterior. Não te faz melhor, sabe? Infelizmente hoje temos líderes religiosos que assumiram bandeiras sociais e às vezes até políticas e se colocam, e os seus seguidores também se colocam como detentores da virtude e detentores do reino de Deus, inclusive excluindo, colocando de lado os que não pensam igual, mas creem no mesmo Senhor. E que não estão enquadrados numa pecha que se criou quando você torce para um governo ou torce para outro. Na verdade, o cristão é aquele que não se enquadra, ou não deveria, individualmente, se enquadrar em nenhuma das pechas colocadas entre petralhas e coxinhas. Vamos usar esse termo que todo mundo conhece. O cristão não deve se enquadrar em nenhuma das duas. No entanto, como eu estou dizendo, muitos cristãos estão entrando por um caminho influenciado por grandes líderes religiosos, um caminho de um discurso de que a sua dignidade e o seu valor como cristão dentro do reino se encontra na sua luta social. E que por isso são cristãos melhores do que os outros. Não são. E podem estar muito mais afastados do evangelho do que aquele senhor ou aquela senhora que se encontra diariamente com o Senhor Jesus e que tem uma posição política diferente da deles. Não são melhores. Não são. E podem estar se afastando do evangelho por causa disso. Então a virtude da fé não se encontra na moral e na ética, porque o Sermão do Monte não apresenta moral e ética para entrar no reino. Virtude não se encontra em rituais religiosos, práticas de fé cristã que prega faça, dê dinheiro, beba um copo d'água, cultue e adore de maneira extravagante. Se não cair lágrimas dos seus olhos ou se você não falar enrolado, Deus não está com você. A virtude do reino não se encontra em rituais religiosos. Rituais que muitas vezes ou tem o objetivo de conseguir uma bênção, uma graça de Deus, ou conseguir um sorriso de Deus. Já viu aquela coisa assim? A gente ouve muito em... Eu nem sei se ainda existe isso, deve existir. Que é conhecido como adoração extravagante, né? Coisas do tipo... o trono de Deus é conquistado com suor e lágrimas. Não é. Bom, foi com suor e sangue de Jesus. A presença de Deus na sua vida foi conquistada com a morte do Filho de Deus. Você não precisa fazer mais nada. Deus não precisa de nenhuma demonstração sua de coisa nenhuma. Deus proporcionou a maneira de ter um relacionamento com você, não de conseguir alguma coisa sua. O que Ele quer é estar com você, sempre. A fé cristã é a única e verdadeira religião que anuncia: foi feito. Eu falaria sobre os mestres do relativismo, do pragmatismo e da religião. Mas não vou fazer isso hoje, não. Basicamente o que eles anunciam é uma graça barata. É uma prática sem raiz, sem chão. Irmãos, uma vez que você se torna um discípulo, a sua mente não será apagada. Os seus maus hábitos não serão instantaneamente abandonados. Na medida em que você participa da vida no novo pacto, sua vida vai gradativamente sendo transformada. Disso se trata o reino. Disso se trata o que vamos ver nos próximos domingos sobre a bem-aventurança. Não se tratam de questões ou características para entrar no reino, mas se trata de um paradigma pessoal de cada cristão para vivermos de acordo com a realidade
do reino. O novo pacto inaugurado por Jesus inclui o perdão de pecados e transformação de vida. Então isso é a base para a regeneração e para o crescimento. Estudamos o Sermão do Monte e estudaremos as bem-aventuranças novamente, entendendo que o que está sendo dito ali é para discípulo. Se você está aqui hoje à noite e você não tem condições de se afirmar como cristão, não estão me vendo ainda? Sim. Se você não tem condições de se afirmar como um cristão, o Senhor Jesus está pregando o evangelho do arrependimento e te convidando a crer nele. Então, se você está descansado com a sua vida porque você possui ações com aparência de cristãs, você pode ser apenas um que está no meio da multidão, mas que não assumiu um compromisso público ainda de verdade. Ou assumiu um compromisso público, mas continua longe. Agora, se você se enquadra nas características do discípulo, não se desespere. O Senhor está trabalhando na sua vida. Você foi colocado dentro de um novo pacto, uma aliança feita através de sangue. E o Senhor não vai descansar enquanto você não for de fato este bem-aventurado, que consegue ter uma alegria que humanamente não é explicável, mesmo diante da adversidade. Você é amado. A vida ideal que Jesus vive e ensina é então o objetivo para o qual cada discípulo deve viver. O que nós veremos então nos próximos domingos se tratam do que a gente poderia chamar de um manual de instruções, um manual de discipulado, onde creio que cada um de nós será desafiado, será confrontado e, pelo poder do Espírito de Deus, convencido a mudar determinadas atitudes na vida. Amém? Amém.